As paz, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Também quero expressar minha gratidão, minha alegria em estar com os irmãos e irmãs nessa noite. Há um ano foi a minha despedida aqui nesta igreja. Eu me lembro que uma grande comitiva preparou uma grande faixa e tinha escrito a seguinte frase: já vai tarde. Não sei quem fez, não sei que foi Genilson, Valéria. Como eu estou em casa, vou quebrar o protocolo. Me sinto bem. Eu quero apresentar a caravana que vem comigo lá de Pontos Cavalos. Milhares de pessoas vieram comigo. Então, quero pedir que os irmãos fiquem em pé, por favor. Esse cidadão é de camisa preta, irmão Paulo. Tem liderado os jovens adolescentes na igreja. Quando ele assumiu o departamento, ele não usava óculos e não tinha cabelo branco. Ali a irmã Érica, a irmã muito abençoada, tem orado muito por mim, eu também por ela. Ali ao lado dela está a irmã Ladijane, a tesoureira da igreja. Ela não gosta de gastar dinheiro, por isso o cargo dela é perpétuo. Tem me ajudado muito e temos enfrentado uns desafios. E está aí Yasmin, filha de Paulo. Obrigado por poder sentar. Parabéns à igreja por mais um ano de vida. Acredito que, segundo o patrimônio histórico tombado dessa igreja, o irmão Avinello, são 10 anos de história. Conforme ele relatou aqui há alguns anos, segundo o auspício da igreja de Candeia. Sob o auspício da igreja de Candeia. Meus irmãos, durante alguns domingos estamos meditando na carta de Pedro, lá em Pontos Cavalos. E acredito eu que podemos extrair algumas lições para as nossas vidas, para a vida desta igreja, para a nossa caminhada. Eu quero refletir com vocês o que Deus tem colocado no meu coração. Quero trabalhar com vocês o seguinte tema: marcas de uma igreja forte. O que é que demonstra que essa igreja é forte? Mudanças podem acontecer, mas há resquícios, há características de uma igreja forte. Eu me lembro que sempre que eu pegava o microfone, quem trazia água era Sabiné, hoje foi irmã Ana Paula. Mas não são mudanças como essas que fazem diferença na igreja. O que faz uma igreja forte ou não, é isso que Pedro nos ensina. A primeira característica dessa igreja se encontra no capítulo 1, versos 7 ao 9. Nós iremos atentar alguns versículos em cada capítulo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 7 ao 9. A minha linguagem é bastante atualizada, ela é bem diferente, mas acredito que entra em consonância com a versão dos irmãos, para lermos e entendermos. Em primeiro lugar, Pedro nos ensina o seguinte, 1 Pedro 1, do 7 ao 9. Essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como fogo prova o ouro e purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, isso redundará em muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Verso 8. Vocês o amam, embora nunca o tenham visto, ainda que não o vejam, creem nele. E até mesmo agora vocês estão felizes com aquela alegria indizível que vem do próprio céu. E a recompensa final que vocês terão por crerem nele será a salvação das suas almas. Primeira característica de uma igreja forte, primeira marca de uma igreja forte. Pedro ensina que é uma alegria incorruptível nas grandes tribulações. Nós passamos tribulações, precisamos passar por tribulações, não queremos passar por tribulações, mas é uma necessidade minha e sua. A grande pergunta é: por que precisamos passar pelas tribulações?
Porque o Senhor permite que venhamos enfrentar altos e baixos. Porque o Senhor permite que venhamos enfrentar grandes crises, grandes lutas. Por quê? Pedro nos responde essa pergunta. No verso 7 ele vai dizer o seguinte, que as tribulações aumentam a nossa fé. Amém? Amém. E nos versos 8 ao 9, Pedro vai dizer que essa fé aumenta o nosso amor por Deus. Irmãos, nós somos igreja de Deus, nós somos povo de Deus. E a igreja de Deus, o povo de Deus tem que ter o caráter de Deus. E esse caráter ele é transformado, ele é aperfeiçoado durante a nossa jornada. E durante a nossa jornada vamos passar por altos e baixos e por grandes tribulações. Pedro fala aí no texto que nós lemos sobre provação, sobre fogo. A nossa fé é provada assim como o ouro é provado pelo fogo. E no contexto da igreja primitiva, no contexto em que ele escreveu essa carta, o fogo era literal. Não era uma linguagem figurada, não era uma linguagem poética, não era uma linguagem bonita. O psicopata do Nero estava matando os cristãos e queimando vivo nas ruas, iluminando a cidade de Roma com os cristãos e pendurando os cristãos nos postes para iluminar a cidade. No final da carta ele vai dizer: não estreieis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Se queremos ser alguém que é de Deus, que tem o caráter de Deus, Deus vai fazer com que as grandes tribulações aconteçam em nossas vidas. E elas surgem de formas inesperadas. Hoje pela manhã, a senhora lá já ligou para mim e disse: olha, o dono do terreno apareceu por lá, um dos descendentes. Nós estamos no local que é alugado e está dando a entender que vai querer de volta. Amém. O terreno é dele, faz o que ele quiser. O justo viverá pela fé. E o que é fé? Fé é certeza. Fé é convicção. Meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em glória cada uma das nossas necessidades. Amém. A igreja é dele. Eu tenho lido isso constantemente à igreja. Ele é o supremo pastor da igreja. Como Pedro vai dizer, meu pastor e bispo das nossas almas. Se ele quiser o terreno de volta, também. Nós compramos terrenos, 2 terrenos no início do ano, estamos pagando. Vai demorar um pouquinho, são 100 parcelas, só pagamos 8. Espero estar vivo daqui para lá. Não temos dinheiro para construir. Recebemos propostas de alguns políticos e rejeitamos essas propostas, porque não vinham de Deus tais propostas. Mas isso em nenhum momento me abalou minha fé. Esse lado de Janeiro, não perturbeis o coração. Como diz o cântico da harpa cristã. É uma tribulação, uma adversidade que estamos enfrentando. Será superada. Os desafios surgem para que possamos crescer de degrau em degrau. Para que não possamos viver numa vida de estagnação, numa vida miserável, numa vida de quem está morto, de quem é menino da fé, de que o tempo passou e não amadurecemos e não crescemos. As tribulações surgem porque Deus não quer que vivamos em estado vegetativo. Não sei se esse ano 2012 foi um ano de grande tribulação, mas o salmista nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Segunda lição, 1 Pedro, capítulo 2. A partir dos versos 21 ao 25. Primeira Pedro, capítulo 2, versos 21 ao 25. Assim diz o apóstolo Pedro: para isso vocês foram chamados, pois Cristo que sofreu por vocês é o seu exemplo. Sigam em seus passos. Ele nunca pecou, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Nunca retrucou quando foi insultado, quando sofreu, não fez ameaças. Deixou o seu caso nas mãos de Deus, quem sempre julga com justiça. Ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos daqui em diante uma vida santa. Tal como ovelhas, vocês vagueiram longe de Deus, mas agora voltaram
para o seu pastor, o guardião das suas almas. Talvez na sua versão tenha o pastor e bispo das vossas almas. Se a primeira característica é uma alegria incorruptível, a segunda característica é viver como Cristo, andar como Cristo, viver para Cristo, pensar como Cristo. Filipenses 4:8 nos ensina o seguinte: que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A nossa glória deve ser a glória para Cristo. Amém. João Batista diz o seguinte: que a cada dia eu diminua, que ele cresça. Há um vídeo na internet, uma pregação do missionário Ronaldo Lidório. Ele fala sobre o mundo, o pecado e o diabo, os três inimigos da igreja. E ele conta sobre um exemplo bem interessante. Ele visitou uma certa igreja em São Paulo, e essa igreja comemorava 50 anos. Uma certa mulher colocou o nome de todos os pastores que passaram por aquela igreja. Fez um bolo muito bonito, uma obra de arte. E no final o pastor fez um relatório e começou a agradecer de todas as pessoas que cooperaram para aquele grande evento, para aquele aniversário de 50 anos, para aquela grande conferência missionária. Colocou o nome de todo mundo, menos o nome da abençoada que fez o bolo. E ela foi elogiada pelo missionário. Que bolo bonito, parabéns. Ela disse: não, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Mas depois dos agradecimentos, que o pastor esqueceu o nome dela, o pastor convocou a igreja a ficar em pé e a orar. E ela começou a reclamar, começou a murmurar: o pastor esqueceu de mim, o pastor não disse meu nome, no ano que vem não vai ter mais bolo. E alguns minutos antes eu tinha dito que tudo é para a glória de Deus. E esse é um exemplo simples de muitas e muitas histórias que acontecem em todas as igrejas. Quem busca viver como Cristo não busca a aprovação dos homens, não busca os aplausos dos homens, não espera tapinha nas costas, faz aquilo que é de Deus. Romanos 14:8 diz que se vivemos para o Senhor vivemos. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém. Quem é de Cristo pensa naquilo que vai agradar a Cristo. Pensa em Cristo como referencial. Entende que Cristo vai ser glorificado. E isso é o que importa, e isso é o que interessa. Infelizmente, muitas e muitas igrejas estão cheias de crentes que querem ser mimados, carregados no colo. E reclamam de tudo e de todos, menos dele próprio. O meu desejo é que essa igreja viva como Cristo. Amém. Ande como Cristo. Pense como Cristo. Viva para Cristo. Amém. Como Paulo disse: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Terceira característica, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Depois iremos para o capítulo 4, depois o capítulo 5, e aí estaremos encerrando. 1 Pedro, capítulo 3, versos 16 e 17. O texto diz: tenham sempre a consciência limpa. Se as pessoas falarem mal de vocês e os difamarem por serem seguidores de Cristo, elas se envergonharão de si mesmas, por sermos acusados falsamente. Lembre-se, se for da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. A terceira característica, a terceira marca da igreja de Cristo, de uma igreja forte, a igreja que caminha com consciência limpa, uma igreja que não deve nada a ninguém, que tem boa sua reputação. Talvez já tenha contado um exemplo aqui de uma certa igreja que estava no bairro de Max Freire. E quando essa igreja saiu daquele bairro, os comerciantes disseram: não queremos mais nenhum pastor aqui,
Porque o pastor dessa igreja será devendo a todo mundo: mercearia, pedreiro, faxineiro, padaria e por aí vai. É claro que esse homem não cumpriu o princípio bíblico: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. E por aí vai. Tenho visto, ouvido e feito muitas histórias dessas em Bons Trabalhos. A irmã Sandra, esposa do pastor Marcos, casal que, se assim Deus permitir, estará aqui no próximo domingo, compartilhou aqui experiências na época que ela trabalhava na livraria Luz e Vida. Eu estava conversando com alguns irmãos lá na igreja e eu perguntei: na empresa que vocês trabalham, quem são as pessoas que mais fazem raiva? Os crentes. Quem mais dá trabalho? Os crentes. Quem compra e não paga? Os crentes. O pai de Paulo, que está aqui, hoje ele está com o pai dele, não ele, mas o pai dele está com o coração manso e humilde de coração. O pai dele odiava crente, detestava crente. Primeira coisa que ele perguntava: é crente? Então desapareça da minha frente. Irmãos, o texto fica bem claro: se alguém é perseguido por mau testemunho, vai pagar as consequências. Agora, se alguém é perseguido porque tem consciência limpa e porque é identificado com Cristo, que isso seja para a glória de Deus. Não se envergonhe, não se escandalize, não fique com a consciência pesada, não murmure, não reclame. O final do verso 17 é bem claro: lembre-se, se for da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Em quarto lugar, uma vida de oração. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: o fim de todas as coisas chegará logo. Portanto, sejam homens de oração, fervorosos e diligentes. Estudiosos afirmam que nunca a igreja cresceu tanto. Nunca a igreja alcançou tantos lugares, tantos povoados. Nunca a igreja superou tantos desafios. Mas ao mesmo tempo, que essa igreja que cresce em quantidade, ela não cresce em qualidade. E o que falta na igreja de Deus? Oração. Vida de oração. O apóstolo Pedro exorta para isto. Ele diz o seguinte: sejam homens de oração, fervorosos e diligentes. Lembra da parábola da candeia? 5 virgens carregavam o seu azeite e outras 5 não carregavam. E chegou o momento da necessidade e não havia mais azeite. E uma grande lição, irmãos, que podemos guardar em nossos corações acerca desse texto e acerca de diligência, acerca de vida de oração. É de suma importância termos a nossa reserva, porque haverá momentos em que eu e você não teremos condições de orar. Haverá momentos em que as tribulações serão tão grandes que, quando dobrarmos nossos joelhos, o que haverá na nossa frente é um banho de lágrimas. As dores serão profundas, as marcas serão dilacerantes. No entanto, se a nossa reserva for grande, estiver cheia, iremos superar esses desafios. Precisamos orar para que a igreja continue avançando, mas que ao mesmo tempo essa igreja cresça em qualidade. Precisamos orar para que Deus levante obreiros na seara. Se não me falha a memória, só hoje em nossa denominação são 11 igrejas. Não estou falando de congregações, são 11 igrejas sem pastores. Só em Natal temos 2 igrejas sem pastores. E por aí vai. Precisamos orar para que leis honestas venham reger o nosso país. Precisamos orar por tantas e tantas coisas. Precisamos orar pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pelos homens das igrejas, pelas mulheres das igrejas. Precisamos orar pelos nossos governantes. E por aí vai, a lista é muito grande. Graças a Deus que essa igreja permanece com seus cultos de oração nas quintas-feiras. E certamente Deus tem falado, tem ministrado os corações, tem sustentado essa igreja. Essa igreja está de pé há 10 anos por causa da vida de oração. Amém. Quando a igreja ora, Deus responde. Amém, irmão? Amém. Deus derrama de sua graça. E sem a graça de Deus, essa igreja não iria avançar. Dentro em breve,
se tornará uma igreja com uma perspectiva burocrática, mas já é igreja. Já contribui com a aliança, com rege os estatutos da denominação. Alguém já disse que o Martim Lutero, ele disse que quando ele tinha mais coisa para fazer, mais ele orava. Certa feita ele também disse o seguinte: eu preciso orar 2 vezes por dia, senão o diabo vai vencer todo o meu dia. Alguns irmãos defendem a ideia que o melhor momento para orar é de madrugada, e que é necessário orar pelo menos 1 hora por dia. Não importa o nosso tempo, o que importa é a qualidade do nosso tempo. É como abrimos nosso coração diante do Senhor, é como nos expomos diante do Senhor. O que Deus requer de nós é um coração quebrantado. Amém? Amém. Eu tenho dito lá na igreja, clamamos por avivamento, fala-se tanto em avivamento, e alguns irmãos, por influência pentecostal, por influência da renovação em determinadas igrejas, entendem que ser fervoroso, que ser dirigente, é aquele indivíduo que sai falando em línguas o tempo todo, que sai sapateando, que sai pulando, que cospe fogo e por aí vai. Só que essa vida de oração tem que ser tão regular quanto os frutos que tem lá em Gálatas: longanimidade, benignidade, bondade de fé, mostrando domínio para por aí vai. Não adianta ter uma vida de oração e essas características não serem colocadas em prática. Não adianta ser fervoroso, ser diligente, se isso não é radical, se isso não tem raízes profundas em nossos corações. Eu quero concluir em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, a 5ª característica da igreja. Em primeiro lugar, é uma alegria incorruptível. Em segundo lugar, a igreja precisa viver como Cristo. Terceiro, a igreja tem que ter uma consciência limpa. Em quarto lugar, uma vida de oração. Em quinto lugar, servir uns aos outros. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Vocês, homens mais jovens, sigam a liderança daqueles que são mais velhos. E todos vocês sirvam uns aos outros com espírito humilde, pois Deus concede bênçãos especiais àqueles que são humildes, mas se opõem àqueles que são orgulhosos. Na sua versão, provavelmente é o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa 5ª característica é uma característica evidente nessa igreja: servir uns aos outros, apoiar uns aos outros, ouvir uns aos outros, orar uns pelos outros, jejuar uns pelos outros, renovar uns aos outros, interceder uns pelos outros, pagar o preço uns pelos outros. Isso é servir. Amém. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Que essas marcas possam ser encontradas na vida dessa igreja. E que a igreja viva aquilo que Paulo ensinou. Quer comais, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja isto para a glória de Deus. Irmãos, tudo que fazemos para o reino de Deus é nossa obrigação. Se a gente ora, se a gente enjoa, se a gente visita, se a gente telefona, se a gente manda uma mensagem, se manda um e-mail, se usa o Twitter, se usa o Facebook. Não, acho que não usa mais o Orkut, né? Usa atualizado. Mas qualquer ferramenta, qualquer recurso que usarmos em prol do reino de Deus é nossa obrigação. O maior título que alcançaremos é o título de servo inútil. E quem é o servo inútil? Aquele que fez tudo o que Jesus mandou fazer. E só fez porque Ele mandou fazer. Porque amamos, porque está na Bíblia. Porque perdoamos, porque está na Bíblia. Caso contrário, nós não faríamos. Vamos ser sinceros. Se a Bíblia estivesse na Bíblia o seguinte: se você quiser perdoar, perdoe. Quem é que ia fazer isso? Ninguém. Só o pastor Jonas, que está no nível de santidade muito alto. profeta maior. Mas a verdade é essa. Pedro fala na sua carta sobre a volta de Cristo. Pedro fala sobre
o arrebatamento da igreja. Pedro fala sobre a identificação de Cristo. Pedro fala sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas Pedro entende. Lá na segunda carta ele vai dizer: antes pensei na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a igreja possa caminhar assim. Amém? Amém. Que o Senhor continue conduzindo essa igreja por mais 10 anos, 20 anos e por aí vai. Parabéns aos irmãos que estão contribuindo, que estão orando, que estão aqui, trabalho após trabalho, fazendo essa igreja crescer, frutificar e ser uma bênção em nosso meio, sendo uma bênção no bairro de Boa Viagem. Parabéns pela reforma que os irmãos fizeram. Ficou maior a igreja ficou mais bonita. Está bastante diferente há um ano atrás, quando estive. Eu tenho certeza que o Senhor Deus continuará fortalecendo essa igreja na sua graça. Amém? Amém. Pastor Jones. Meus amados, é muito bom nós sabermos o que é necessário para servirmos a Deus e para adorar. Não é verdade? O pastor Vinícius foi muito claro nessa noite, doutrinou muito bem os nossos corações. Mas eu gosto de fazer todo domingo algo, vocês sabem, diferente. Eu gosto que você possa contextualizar o seu dia, a sua semana, para que você possa buscar a esse Deus de uma maneira verdadeira, com aquela confiança que nossa irmã Dalva falou aqui no início, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Você crê nisso? Amém. Você crê que Deus cuida da sua vida, mesmo na sua imperfeição, na sua falha, na minha falha? Como diz Romanos, nós não merecemos nada, mas Deus olhou para nós e nos amou. Isso é o que faz a diferença, porque eu sei que não depende de uma capacidade minha, de uma virtude minha, mas simplesmente porque Deus, Ele me ama. Aleluia! E Ele me escolheu, né? Como diz o texto, me tirou do lamaçal do pecado e me colocou os meus pés firmes numa rocha. Por isso que nesse momento nós vamos nos colocar de pé, vamos ficar nesse momento de pé, vamos orar ao Senhor. Eu queria que você colocasse a sua vida na presença de Deus. Senhor, da maneira que eu estou, da maneira que Tu me conheces, vem nessa noite movendo-te na minha vida, vem retirando de mim aquilo que nos serve, vem me enchendo da presença do Teu Espírito Santo, vem me renovando. Aleluia, amados. Deus está aqui em nosso meio. Deus é digno de louvor e de adoração. Glória a Deus. Eu não sei o que passa em tua vida. Glória a Deus. Às vezes eu não consigo nem explicar o que se passa na minha, mas Deus nos conhece profundamente. E nesse momento nós vamos louvar a Deus com esse canto. Sei que os teus olhos, os olhos de Deus estão sobre nossas vidas. Ele tem as respostas para as nossas perguntas. Ele tem as chaves para abrir as portas que estão diante de nós. Aleluia! E Ele tem a espada para derrotar o inimigo. Por isso, nesse momento, vamos louvar a Deus com esse canto. Em seguida, vamos orar. Eu quero que você, em reverência, adore esse Deus maravilhoso. Eu sei que você saiu da sua casa nessa noite não para conversar com os amigos, você veio para adorar o Rei de Israel. Aleluia, vamos louvar a Deus com esse canto. Sei que os teus olhos, Senhor, sempre atentos, permanecem. Sei que os teus olhos Faça desse canto a sua oração. sempre atentos.